Nesta aula, veremos o throws e o stack trace. Sejam bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a nossa aula 49. Nessa aula nós vamos revisar o que é o Fruitable, o que é getMessage e printStackTrace e também o que é throws. Os pré-requisitos para assistir essa aula é você ter o JDK e o NetBeans instalado no seu computador. Em aulinhas passadas nós vimos que a classe Fruitable é a superclasse de todas as exceptions em Java, tá? Mas, como a gente disse, não é aconselhável a gente usar, então pelas boas práticas de programação nós usamos uma subclasse dela, que é a subclasse Exception. Então, ao invés de nós usarmos Fruitable e a variável exc, nós usamos a subclasse Exception com a variável exc, e essa variável ela vai ter, né, todos os métodos, como se ela fosse um objeto, né, da classe Exception. Em Java, o getMessage e o printStackTrace, eles são métodos dos objetos da subclasse Exception, né? Então aquele exc que a gente criou ali, ele é um objeto e quando nós fizermos o ponto, vai aparecer todos os métodos e o getMessage e o printStackTrace serão alguns desses métodos. O método getMessage, ele retorna a descrição do erro, né? Ele vai mostrar para nós que tipo de exceção aconteceu dentro do nosso código. E o método printStackTrace vai imprimir o stack trace do erro, ou seja, a sua localização dentro do código. Ou seja, ele vai mostrar para nós a linha aonde ocorreu essa exceção. E o que é o throws? Se um método chama outro que contém a palavra-chave throws, o primeiro é responsável pelo tratamento da execução. Então, lá no NetBeans nós vamos criar um método chamado lenúmero, e o método main, ele vai chamar este método, tá? E dentro do método lenúmero vai ter a palavra-chave throws, ou seja, ele vai indicar que pode acontecer um erro no código. Mas quem vai ter que fazer o tratamento desse erro vai ser o método main. Então é lá que nós vamos colocar o try e o catch. Vamos ver isso com mais detalhes agora no nosso NetBeans. Então, pessoal, eu estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vamos aqui em aula 48. Fazer uma cópia, clicar com o botão direito de novo, New Java Package. Vamos mudar o nome do nosso pacotinho para a aula 49. Agora aqui dentro eu vou criar um Java Main Class, New Java Main Class, e vou chamar de usando Exception. Vou dar um Finish. Vou apagar aqui os comentários. Agora eu vou lá na minha aulinha 47, eu vou entrar aqui em Múltiplos Cat Java e vou copiar esse conteúdo aqui e vou colar lá na minha aula, na minha classe, usando Exception. Aqui eu vou deixar igual ao try, tá? E o catch eu vou mudar. E agora aqui, pessoal, eu vou fazer um catch. E aqui dentro, ao invés de usar o Fruitable, tá? Que, como eu aconselhei para vocês nas aulas passadas, não é das boas práticas usar o Fruitable, a gente usa o Exception, né? Porque o Fruitable, ele é uma superclasse das exceções, né? E assim como a gente também não usa muito o Object, né? Que é a superclasse de todas as classes. Então, no lugar do Fruitable, nós vamos usar Exception. E a variável será exc. Aí vamos abrir e fechar parênteses. Tem um E aqui a mais. Pronto. Agora, aqui dentro do nosso código do exception, nós vamos colocar system.out.println. E aqui dentro, pessoal, nós vamos usar a variável exc. Aí ele vai abrir uma série de métodos e nós vamos usar o getMessage. Ponto e vírgula. E agora nós vamos rodar o nosso programinha.
Veja aqui, ele mostrou qual foi o erro, tá? Para o usuário, tranquilo, né? Que é a divisão por zero, né? Divisão por zero, escrita em inglês. E aqui também, o outro erro que ele tratou, né? Outra exceção, foi que o indexador 5 ele está fora, né? Dos limites do nosso array. Tranquilo. Só que, para o desenvolvedor, né? Para o dev, ele não está dizendo aonde aconteceu esse erro, tá? Então, nós vamos precisar de outro tipo de mensagem aqui dentro do cache, que vai ser este C, a variável, ponto, e ele vai abrir também os métodos e nós vamos usar print stack trace. E agora nós vamos rodar de novo o programinha. Ele vai apresentar para nós o tipo de erro, né, o tipo de exceção. Ele vai mostrar para nós o tipo de exceção, divisão por zero, e ele vai também mostrar para nós a linha onde aconteceu essa exceção, que no caso foi a linha 11, né? A instrução da linha 11 foi onde aconteceu o erro. E ele aqui também nos mostrou, né, o erro array index out of bounds, né? Onde o indexador 5 está fora dos limites do array. E ele também diz que essa exceção ocorreu na linha 11. Então, quando nós usamos o print stack trace, ele nos mostra a localização da exceção. Agora vamos criar mais uma classe driver, né? Java main class, new. E agora vamos chamar essa classe de usando throws. Finish. Vamos apagar aqui os comentários. Fora do método main, eu vou criar um método public static, tá? Não vou precisar do objeto. Double o nome do método será ler número, abre e fecha parênteses, throws exception. Agora aqui dentro eu vou colocar scanner, scan, igual a new scanner system.in, né? Quando chamar esse método, a gente vai ter que inserir dados. Não podemos esquecer de importar a classe scanner. Agora aqui nós vamos fazer double num, variável num, igual a scan.nextDouble. Como a gente viu lá nas aulinhas, né, de entrada de dados. E aqui nós vamos colocar agora um return, né? Esse método exige um return num. Prontinho o nosso método, tá? E agora, instruções dentro do método main vão chamar esse método ler-número, tá? Porque eu não quero tratar as exceções dentro deste método. Então, eu vou ter que tratar essas exceções fora. Quem chamar o método é quem vai tratar. Então, aqui no método main, eu vou colocar system.out.println entre com um número decimal. E aqui eu vou fazer o tratamento da exceção. Criar um try. E aqui nesse try eu vou fazer double num igual a ler número. Eu vou chamar o método ler número. Vou colocar mais uma instrução aqui, system.out.println. Foi digitado. Mais num. E agora aqui eu vou fazer o catch, né? Catch. Dentro dos parênteses eu vou colocar exception, né? exc. Vou criar aqui meu bloquinho de código.
system.out.println. Aí ele vai me mostrar aqui, entrada inválida. E aqui, este C ponto, vou chamar o método printStackTrace. Para imprimir para o desenvolvedor, qual foi o erro? Então, eu vou rodar o meu programinha. Entre com o número decimal. Bom, vocês sabem aqui que a minha saída ela está, né, com a saída em português, né? Então eu posso colocar 5,9. Foi digitado 5, aqui ele vai dar a saída 5.9. Então não deu problema. Mas se eu colocar, né, na notação em inglês, que é 5.9, vai dar um erro. Então vou rodar de novo lá. Eu vou colocar 5.9. E aí ele vai me dar o erro, né? E em que linha está o erro. Ele vai dar o erro, né? Que está na linha 26 e na linha 11 do meu código. Obviamente que esse tipo de erro não pode aparecer para o usuário, porque vai ser uma saída não amigável, né? E pode ter também algum perigo, né? Se o usuário for mal intencionado, né? De repente ele conhece a linguagem Java, vai tentar invadir o sistema. Então, se a gente não quer a localização dos erros, a gente tira essa linha aqui do catch e só quer mostrar para o usuário qual foi o erro. A gente roda de novo, faz a saída 5.9 e ele só vai dar o erro para o usuário, né? Entrada inválida. Se quiser imprimir, mostrar para o dev, né, que está desenvolvendo o sistema, a gente coloca printStackTrace. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram @JavaFácil2024 e no Threads @JavaFácil2024. Até a próxima aula.